Opa, estamos ao vivo já. Vamos lá. Começamos. Boa noite, gente. Boa noite, companheira Eleonora Menicucci, nossa sempre ministra, nossa Boa super noite. referência nas lutas das mulheres. Boa noite, obrigada. Olha, quero Obrigada. Prazer é agradecer meu. muito, né, você conversar aqui com a gente e todo o apoio, a mão para segurar nesse caminho, que você tem sido sempre uma fortaleza com a gente, né? E ter uma pessoa que é uma referência tão forte, né, para a gente ter perto, ter junto na nossa caminhada é muito importante. Eu estou muito feliz e muito grata, viu? O Muito, muito prazer é obrigada. meu e a alegria é minha. Então tá bom. Olha, Vamos lá. vamos conversar aqui um pouquinho. A gente, né, nessa nossa caminhada aqui com as mulheres, com a luta, essa nossa candidatura, que é uma candidatura construída para a gente mulherar a política, mulherar a política para melhorar a cidade, Uhum. maternar a política, ocupar mais espaço político com as mulheres, né, do campo popular, com as mães, com as mulheres da periferia. Essa é a nossa caminhada, né? Mas, ministra, a gente sabe que esse ano a gente tem enfrentado alguns retrocessos, né, em Muito relação à grande. nossa luta das mulheres, retrocessos grandes, importantes, e que eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente só vai dar conta de construir uma cidade melhor para as mulheres com as mulheres, né? E se a gente Claro. conseguir dar conta de construir uma cidade que seja melhor para as mulheres, para as nossas crias, vai ser uma cidade melhor para todo mundo, para todas as pessoas, né? E que vai Uhum. caber todas as pessoas. E a gente bota muita fé e tem muita certeza que tem uma outra São Paulo possível, né? A gente vive na cidade mais rica do país, não tem razão a gente passar tanta dificuldade, tanto perrengue. Então, a gente quer ocupar espaço por isso. E queremos eleger o Boulos e a Marta, né? Que é o projeto Claro. político para a gente avançar É o nas nosso políticas projeto públicas político. para o povo. É o nosso projeto. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa conjuntura, né? Estamos a 2 dias da eleição, 2 dias e pouquinho, 2 dias e uma noite da eleição. E aí queria que você falasse um pouquinho, né, dessa importância da gente agora, né, aqui na eleição municipal. Eu tenho dito sempre, Eleonora, que a eleição das nossas vidas, a gente falou muito que 2022 era a eleição das nossas vidas e era, né? E E era. foi muito importante a gente conseguir eleger o presidente Lula. Mas a eleição das nossas vidas, ela começou em 22, mas ela não terminou em 2022. A eleição das nossas vidas está em curso, passa por esse processo eleitoral de 24 esse ano, no Brasil todinho, nas eleições municipais, e a gente sabe o peso que São Paulo tem nisso, né? E a eleição das nossas vidas, ela só vai terminar em 2026, que é quando a gente tem a tarefa de consolidar a retomada do governo brasileiro, a retomada do Brasil para o campo democrático, para o campo popular, para a classe trabalhadora, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa conjuntura e do quanto, né, as nossas lutas das mulheres nesse último período, quanto a gente teve, estamos tendo que ter enfrentamentos, né? Assim como estamos tendo que defender a democracia, quem diria, quem imaginava que, né, a essa altura do campeonato a gente ia ter que ficar defendendo a democracia de novo, né? Porque a tentativa de golpe, né, do 8 de janeiro, que não é um ato isolado, mas a gente está nesse enfrentamento. Então, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente. Obrigada. Olha, Vanilda, é um prazer muito grande, uma alegria é, estar nessa live com você e pedir realmente que votem na Vanilda 13333 para vereadora da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo precisa e merece mulheres com a história que você traz, né? Que é fundamental para mudar a perspectiva da cidade, fazer com que a cidade seja uma cidade onde as mulheres consigam viver sem violência, que as mulheres consigam transitar nessa cidade sem serem estupradas, violentadas, assassinadas. Então, eu queria. A primeira questão me incomoda muito o retrocesso, em todos os sentidos.
E eu tenho para mim que nós temos que destrinchar o que é a democracia. Porque só a democracia, ela diz pouco. Nós vemos o que é uma democracia. A democracia é ter transportes coletivos, é ter fundamentalmente uma iluminação na cidade toda que facilita para as mulheres, sobretudo mulheres e crianças. Porque só as mulheres e as crianças somos as mais vulneráveis. E idosos. E esta caminhada, nesse raciocínio, eu teria duas coisas para conversar com você e querer que você fale. Primeiro, houve um retrocesso enorme na saúde integral das mulheres na cidade, no Brasil e na cidade. Na maior capital do país, nós tínhamos vários serviços que ofereciam o serviço de aborto legal para as mulheres. O que é aborto legal? É aquele decorrente daquela gravidez decorrente de um estupro. Hoje não tem mais. O Pérola Baito, que era referência, não tem mais. Se tem uma dificuldade enorme. E ter esses serviços é ampliar a democracia. Não ter violência. A outra questão é nós precisamos de mais mulheres e de homens sensíveis, porque nós precisamos dar um basta na violência política. A violência política é inaceitável num país e numa cidade que se propõe democrática. Então, me interessa muito que você fale sobre esses dois temas, porque esses dois temas são fundamentais para a democracia, para consolidar a democracia e explicar para as eleitoras e eleitores que serviço de aborto legal não é serviço para fazer qualquer aborto. É o aborto decorrente de uma violência, de um estupro, se a mulher assim o desejar. E a violência política é isso. Não pode agredir e bater e passar a mão nas mulheres nas câmaras legislativas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E te parabenizar pela sua coragem, sua ousadia, porque eu acho que as mulheres que ousam colocar seu nome e se candidatar, elas merecem todo o nosso respeito. E você tem, sem dúvida nenhuma, a referência da nossa grande deputada federal, a Juliana Cardoso. Com a palavra. É isso, ministra. Obrigada. Bom, acho que a primeira coisa é que, assim, a gente, quando retrocede em relação a essa questão do aborto legal, é importante lembrar que a gente está falando de 70 anos atrás. Uma lei muito antiga. E que a Prefeitura de São Paulo está descumprindo a lei. O que a Prefeitura de São Paulo fez, né, fechando o serviço de aborto legal, é descumprir. Aqui tem, ministra, que as principais, as vítimas de estupro e de que demoram, inclusive, a descobrir são as crianças, são as meninas, porque as meninas demoram a compreender as crianças estupradas, violentadas, elas demoram a ter a compreensão que estão grávidas.
E por isso, eu inclusive, sei. descobrem tardiamente. Porque elas demoram a entender, a compreender que estão grávidas. Nem As 14 anos meninas de elas têm. 9, as meninas de 10, as meninas de 11, de 12 anos. Não, você tem situações esdrúxulas, absurdas, de violências, assim, de perversidade absurda. Então, é o que a gente foi para a rua para gritar, né, em alto e bom som, para o Lira, presidente da Câmara, com aquele projeto de lei, né, que quis Exato. punir as crianças, punir as mulheres estupradas, violentadas, né, punir novamente e dar uma pena maior do que a pena para o estuprador, né? Claro. Então as mulheres foram para a rua e a gente só conseguiu segurar, mas a gente não está tranquila e não está segura, né? Porque não foi arquivado nem retirado, só está parado porque as mulheres foram para a rua, as mulheres foram né, organizadas em luta, em movimento para poder barrar esse projeto de lei absurdo, né, que condena as mulheres estupradas ao invés, né, e com penas maiores do que dos estupradores. Um projeto de Isso. lei que não tem uma linha tratando sobre o estuprador, né? E só trata de vitimizar as mulheres. Então, esses retrocessos, toda vez que a gente tem o fundamentalismo, toda vez que a gente tem essa extrema-direita avançando, é sempre sobre os direitos das mulheres. As mulheres são as primeiras atingidas, né? Os primeiros retrocessos são em relação a direitos conquistados pelas mulheres. Então, a gente precisa ocupar espaço. É por isso que a gente tem se organizado para ocupar todos os espaços possíveis, todos, no executivo, no legislativo, nos conselhos, nas instâncias de controle social. É importante a gente ocupar todos os espaços. Importante dizer que o Conselho Federal de Medicina só retrocedeu nesse nível por conta de quem está lá ocupando espaço também, né? Lógico. Em relação a, inclusive, descumprir a lei. Então, a gente não pode deixar de ocupar os espaços. E esse nosso movimento de mulherada política, ministra, é um movimento que a gente está construindo a partir do instrumento de luta que a gente alcançou, que a gente conquistou, que é o mandato da companheira deputada Juliana Cardoso. Nós espalhamos candidaturas de mulheres no estado de São Paulo inteiro. Então, tem mulheres candidatas no interior, no litoral, na Grande São Paulo, dentro desse nosso movimento de mulherada política, eu sou candidata aqui na capital. Então, a gente espalhou, é um movimento para a gente ocupar os espaços com as mulheres trabalhadoras, com as mães do campo popular, da periferia, e a gente tem candidatas espalhadas. Estamos fazendo o que o movimento de mulheres nos ensina, né? Que a gente Lógico. segue, né? A gente vai seguindo as pegadas das mulheres que nos antecederam, que abriram caminho. A gente tem a obrigação de deixar pegadas para as que virão, porque a gente passa e a luta fica, mas que uma vai e busca outras, uma chega e busca mais algumas. Então, o nosso movimento de mulherada política é isso, é sobre isso, é colocando em prática o que a gente aprendeu com o movimento de mulheres, né? E sobre a violência política de gênero, a gente precisa, né, falar disso, porque o ambiente político ainda é um ambiente muito violento com as mulheres, né? E para além de que, quando eu sempre reflito, ministra, que os homens que estão na política têm sempre uma mulher cuidando dos filhos deles, da casa deles, da vida Não há deles, né? dúvida. Agora, nós mulheres, quando estamos na política, na militância, no movimento social popular, na luta, a gente tem que dar conta da política e ninguém vai cuidar da nossa vida, dos nossos filhos e da nossa casa, a gente mesma. No máximo, nós vamos contar de maneira geral, composta principalmente por outras mulheres, né? Então, para além da divisão desequilibrada, né, do serviço doméstico, que já é uma questão importante, a gente tem também essa questão. Está sem som.
Opa, não sei o que houve, mas tinha caído. Voltei aqui. Caiu. Enfim, mas voltei. Tinha caído, é. Mas enfim, estava, né, concluindo que a gente precisa ocupar todos os espaços possíveis e imagináveis e neste recorte, porque o feminismo que a gente constrói é o feminismo popular, alicerçado na luta de classes, né? É o feminismo que tem a luta de classes, né, como alicerce e que nos direciona muito, que é um feminismo que cabe em todas as mulheres, né? E a gente, porque o feminismo liberal, ele não nos interessa, ele não nos cabe, então a gente quer ocupar mais espaço político, mas é com as mulheres trabalhadoras. Eleger mulher dondoca, eleger mulher patroa, eleger mulher milionária não resolve a nossa vida. O projeto de lei da equiparação salarial, que foi votado na Câmara Federal em março desse ano, no mês de luta das mulheres, teve vários votos contrários, né? E incluindo votos de mulheres. Isso é importante da gente dizer também. Que é É. por isso, né, que a gente quer ocupar espaço com as mulheres trabalhadoras. Essa semana passada, ministra, não sei se a senhora viu, uma candidata a prefeita do Novo, aqui em São Paulo, ela falando sobre mobilidade para uma entrevista na TV, e aí ela mencionou que o principal programa dentro, né, do projeto de governo dela para a mobilidade urbana é Uber subsidiado na periferia. Porque Eu vi, no debate ela falou. não precisa ônibus, não tem demanda para ônibus não precisa. Debate Uber subsidiado. É uma mulher que certamente nunca subiu numa escada de ônibus, nunca girou uma catraca, nunca ficou esperando o ônibus num ponto. Então, é nesse sentido, nesse aspecto que a gente quer dizer das mulheres comprometidas com as lutas das mulheres, com a defesa da vida das mulheres, com a luta do povo, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, porque o que a gente quer é mulherar a política, maternar a política e construir poder popular. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa luta, né? Então vamos enfrentar a violência política de gênero e só tem um caminho para enfrentar, é ocupando os espaços políticos com mais mulheres. É assim que a gente vai banir a violência política de gênero dos espaços políticos, é tendo mais mulheres, cada vez mais mulheres. A hora que a gente conseguir que as bancadas reflitam o que é a sociedade, nós somos 50% da sociedade. Os outros 48% são tudo nós que parimos, são tudo filho nosso, né? Então, Nasceu de nós. é isso, nasceu de nós. Então, se é, a gente conseguir ocupar mais espaço com as mulheres, a gente vai enfrentar de verdade a violência política de gênero. Não há dúvida. Olha, e o tempo já passou, já acabou, mas tem uma última questão. Você, claro para você, você podia dizer aí, é importante, os seus principais projetos que você proporá como vereadora da cidade de São Paulo. E é porque aí é estourar o tempo. Não, vamos falar disso que é importante. Não, mas eu Ministra, tenho tempo também. ai, que bom. Então, Não, tá bom. eu tenho tempo que está Ah, esgotando o meu. o seu tá esgotando? Então vamos ser rápido. É, Vamos ser ligeira. Bom, primeiro, dizer da importância da gente eleger o Boulos e a Marta, né? isso é fundamental. É E dizer que fundamental. o Boulos não é 13,50. O Boulos é 50. Muita gente fala para mim na rua: não, eu vou votar, eu só voto 13. Aí eu: não, não é 13, é 50. É, Tá muita gente, a gente está falando com todo mundo sobre isso, porque assim, olha, vamos falar sobre a pauta das mulheres, que é uma pauta transversal, né, ministra? O Boulos e a Marta é o projeto político que tem compromisso com a retomada da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Tem é, compromisso com a retomada da Secretaria de Igualdade Racial. Isso é muito importante. Tem compromisso em ter paridade no governo. O nosso é. partido, o PT, foi o primeiro partido a instituir paridade nas suas direções, né? Direção nacional, municipal, estadual. Então, e foi fruto de luta das mulheres do PT, né? E agora esse compromisso
Gestão, nossa, campo popular, democrático. Eram 30 homens e duas prefeituras. Opa, acho que. Você está Bom, caindo toda para mim hora, parece Vanina. que você caiu, mas não sei. Vou continuando aqui. Vamos continuar aqui. Para mim, agora pareceu que você que tinha caído, mas estamos aqui. Mas olha, Não, a pauta das mulheres ela é transversal e eu sou militante do movimento social, do movimento popular. Então, quero falar aqui um pouquinho da nossa caminhada e do que a gente quer trazer para a cidade em relação às lutas que a gente tem compromisso, né, ministra? Tem algumas pautas que são da nossa vida, do nosso dia a dia: saúde, educação, cultura, né, mulheres. E principalmente a luta da moradia também pauta muito a gente. Então, tem algumas coisas que a gente tem, a nossa candidatura tem compromisso fundamental. Então, nós temos compromisso, por exemplo, com as lutas históricas na cultura, para que a gente possa ter 3% de orçamento para a cultura, ter plano municipal de cultura, ter conselho municipal de cultura, que a nossa cidade não tem. Não tem eu conselho sei. municipal de direitos humanos, não tem conselho de cultura, não tem plano municipal de cultura, não tem plano municipal de direitos humanos para valer. A gente tem compromisso com a luta histórica da assistência social. Ministra, não sei se a senhora sabe, mas a política pública de assistência social na cidade de São Paulo, ela acontece através de decretos e portarias. A lei do SUAS, ela não, a gente precisa de verdade para fazer o SUAS acontecer na cidade, o Sistema Único de Assistência Social. A gente tem um projeto de lei na Câmara, que é o PL 90, que foi construído, ministra, com o movimento de assistência social da cidade. Esse projeto de lei a gente conseguiu aprovar em primeira votação quando a Juliana foi vereadora, mas a gente tem que aprovar em segunda e fazer virar lei, que é para, de verdade, a gente ter o SUAS com força de lei na cidade de São Paulo. Porque a política Isso. pública de assistência social ela não pode ser confundida com o primeiro-danismo, ela não pode ser confundida com caridade. Caridade é importante? Ok, é importante, necessário, deve existir, mas não é papel da prefeitura. A prefeitura tem que ter política pública para dar conta de atender e de dialogar com a população em situação de vulnerabilidade. Então, a luta histórica da assistência é para ter 5% do orçamento para assistência social. Assim como tem orçamento carimbado para saúde, para educação, e que é o que salva a lavoura, né? Porque independente de quem senta na cadeira, de quem ganha a eleição, de quem governa, o recurso da educação e da saúde está garantido. A gente quer chegar na Câmara, ministra, para ser trincheira da luta, para ter recurso carimbado também para assistência, ter recurso carimbado também para cultura. Tem um projeto de lei que chama Cultura Viva, que a gente também quer retomar. Tem vários projetos de cultura que a gente conseguiu construir. Eu fui chefe de gabinete da Juliana por 14 anos, né? Período do mandato dela aqui de vereadora. Então, muita coisa a gente construiu juntas. Essa caminhada sempre foi construindo com os movimentos, né, com os coletivos. E o Cultura Viva é um projeto de lei para que a gente tenha orçamento para a cultura e a gente tenha orçamento na periferia. Porque muita gente, ministra, fala que a gente precisa levar a cultura para a periferia. Isso é uma patifaria. A gente não precisa levar a cultura, a gente precisa levar o dinheiro, a gente precisa levar o orçamento, porque a cultura já está Isso. lá. Né? Então, são pautas. A gente aprovou o projeto de fomento ao samba, mas está lá ainda para a gente aprovar o fomento ao DJ, o fomento ao hip hop, o fomento à dança. A gente está construindo, olhando, organizando junto com o companheiras e companheiros que são do Islã aqui na cidade, para se a gente chegar, quando a gente chegar, apresentar um projeto de lei para o fomento ao Islã. Então, são muitas lutas que o mandato da Juliana estava envolvido, que a nossa candidatura está envolvida e que, junto, né, coletivamente, a gente está na batalha. Na saúde, ministra, o Boulos e a Marta têm a proposta do poupa-tempo da saúde. A É. saúde de São Paulo está na UTI, o estado é gravíssimo. Né? O modelo, a gente tem que enfrentar esse debate sobre o modelo que está implantado da saúde, que é um modelo muito ruim. É um modelo que já se demonstrou fracassado. Se não tivesse fracassado, a saúde não seguiria entre as principais angústias, as principais preocupações do povo de São Paulo. É um debate difícil? É um debate difícil. Não estou falando que a prefeitura não possa ter parcerias, ela pode. Mas o controle da e a fiscalização tem que acontecer
quando se tem parcerias. E hoje, o que a gente tem é um ralo do dinheiro público. E eu não estou falando dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta, porque eles são os que seguram o rojão, que seguram, que dão conta do recado, que faz acontecer com todas as dificuldades. Mas estamos falando de modelo mesmo, né? Então, a gente quer ter mandato, ministra, para ser instrumento da luta popular. Então, a nossa caminhada também é por aí. A gente tem andado a cidade toda, conversado muito, ouvido muitas pessoas, e é para ser trincheira da luta popular. Então, também tem muita coisa de que para onde nós vamos caminhar, para onde, né, a coletividade Claro. levar e pautar e direcionar o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Olha, Vanilda, foi um enorme prazer conversar com você e eu quero aqui deixar explícito o meu apoio à tua candidatura e pedir que votem na Vanilda Assunção para vereadora da cidade de São Paulo. Vote Boulos, vote Mar. Vote 50 para prefeito e 13 para vereador. Seja lá qual é. 13333, nosso E o número é seu é facinho. 13333. É isso Então aí. vamos Nosso até a número é vitória. facinho. Um bom Nós trabalho para vamos, você, vamos. um grande abraço e que você seja realmente eleita. É o que nós todas esperamos. É o que nós todas esperamos, estamos na luta para isso e queremos chegar com Boulos e a Marta. A gente quer chegar na Câmara Exatamente. para construir um mandato, para ajudar o Boulos e a Marta a governar essa nossa cidade. Boulos Né? para Essa é a nossa prefeito. caminhada. É. Boulos e Marta 50, para que a gente consiga essa outra São Paulo possível. A gente tem muita certeza, ministra, que São Paulo pode ser uma cidade Eu tenho mais certeza. humana, mais solidária, garantidora de direitos, gestora e geradora de oportunidades e É. inclusiva de verdade para caberem todas as pessoas. Essa São Paulo é possível. A gente vive na cidade mais rica do país, mais rica da América Latina. É uma cidade complexa, uma cidade grande, mas é uma cidade extremamente potente, inclusive Sem dúvida. economicamente, culturalmente, de movimento. Então, essa outra São Paulo é possível, a gente só vai conseguir construir juntas. Então, bora com a gente. Vamos mulherar a política, que se mulherar melhora, é mulherar a política, maternar a política, para que a gente melhore a nossa cidade, para que a gente tenha uma possibilidade de esperança. Né? Vamos Não esperançar. tenha dúvida. Até a vitória, Até. domingo. Obrigada, Beijos. ministra. Obrigada, Nada. obrigada, obrigada. Boa Valeu, um sorte. abração Estamos aí. para nós. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigada Tchau. por toda a sua contribuição. Muita honra, viu? Muito honrada de ter você com a gente. Obrigada. Tudo que você significa.